Mas nós somos muito, assim, nós somos muito ufânicos quando falamos de aeronaves e falamos do o descobridor do avião, né, que é o nosso Santos Dumont, mas existem controvérsias aí. Como é que isso já foi assimilado, já foi bem trabalhado? Como é que isso está sendo processado ainda hoje, nos dias mais recentes? Fatos históricos são sempre muito difíceis de definir, principalmente quando entra, como você falou, o ufanismo, né? Que é o brasileiro, em geral, ele não vai aceitar que não foi o Santos Dumont. Ele vai sempre dizer que qualquer outra história que exista paralela a essa não é verdade. A verdade é, o único que foi filmado decolando por meios próprios em 1906 foi o Santos Dumont. Ponto. Mas a história em si, e isso não é só... Não estou falando de americano em si, porque os Estados Unidos dizem que o primeiro a voar com um avião mais pesado que o ar foram os irmãos Wright. Mas outros países do mundo, pelo levantamento histórico que tem, também leva a crer que foi os irmãos Wright e não o Santos Dumont. O Santos Dumont é mais Paris, a Paris e França em si, mas a França voltou atrás depois que os Wright voaram em 1908, lá em Paris. Porque eles viram a máquina dos Wright e falaram, não é possível que esses caras tenham feito isso agora. Assim, tem que ter muito estudo para... Eles já manobravam o avião de uma maneira como se faz hoje, em 1908. Então... Assim, mas eu recebo muita crítica no meu canal, porque eu fiz um vídeo assim, né? Quem inventou o avião primeiro? E, na verdade, não existe uma pessoa que inventou o avião. O avião, ele foi uma evolução da humanidade. Assim, existiam diversas... Desde Leonardo da Vinci... Exatamente, que ele já fazia os helicópteros e tal. Fazia os estudos, os desenhos. Exatamente. Então, é uma evolução da humanidade como um todo. E culminou com, em 1903, os Wright Brothers fazendo aquela máquina lá que... O pessoal diz, foi catapultado. E isso tiraria o mérito, mas para o que eles estavam fazendo, era o que precisava fazer. O avião voava, independente do motivo, de como ele saía do chão. E aí vem o Brasil com o Santos Dumont, que estava lá na França. E tem uma mulher também no meio dessa história que também fez, no mesmo período ali, contemporâneo do Santos Dumont, que eu não... Agora minha memória... O que aconteceu, eu lembro de uma mulher específica que foi a primeira mulher do mundo a voar numa máquina que o Santos Dumont fez, num dirigível. Eu não lembro o nome dela agora, mas... Sim. Mas de construção eu não lembro. Se a minha memória me trouxer essa informação, eu vou colocar aqui para que nós possamos compartilhar com o nosso seleto público. Mas a diferença que fica nessa coisa de quem inventou o avião primeiro, os irmãos Wright ou o Santos Dumont, a diferença é essa, que eles foram catapultados e o Santos Dumont ligou mesmo o avião e decolou. Essa é a diferença principal? Isso, assim, o Santos Dumont, ele participava de muitos concursos lá na França, porque todo mundo queria conquistar o ar, um voo de alguma coisa mais pesada que o ar, porque até então era só balão e dirigível, que são coisas mais leves. Ele sobe porque o ar, a densidade deles é menor, então ele sobe. Mas mais pesado que o ar não tinha. E aí vários grupos de aviação lá, chamar de aviação, mas de balonismo, essas coisas, criavam esses prêmios assim, o primeiro que decolar com o avião mais pesado que o ar, por meios próprios, vai ganhar zilhões de francos lá da França. E o Santos Dumont, ele era um cara muito rico, então ele desenvolvia muita coisa, ele podia fazer muita coisa. E ele ganhou vários desses concursos, inclusive ele foi o primeiro a decolar de uma praça, e circundar a Torre Eiffel e voltar com um dirigível. Então o Santos Dumont, ele tem muito mais valor histórico por ter inventado praticamente o dirigível do que o avião em si, para o mundo em geral, tá? Cuidado com o corte aí, senão vai o pessoal me atacar dizendo que o seu Santos Dumont não tem valor histórico. Isso aí é o corte, faz esse corte. E os Wright Brothers, por outro lado, eles
já pegavam as ideias dos outros, né? Entrava em contato com o europeu, né? O Clemente Ader, que estava fazendo planador, e eles... Né? Pensa em formação em 1900, cara, não existia. Até o jornal, você sabia a notícia 2 dias antes. Imagina você trocar carta com um cara sobre ciência e tudo mais. E eles fizeram muita observação em pássaros, para saber como é que pássaro voava. E eles construíram a máquina deles. E levaram para um lugar que ventava muito, porque precisava de muito vento para aquele negócio se sustentar. E aí eles tinham que decolar sempre contra o vento, para pegar a sustentação. E eles construíam um trilho que fazia o avião descer para poder subir. E esse trilho era muito longo, ele vinha descendo uma duna lá em Kitty Hawk. E aí quando eles terminavam de montar o trilho, o vento tinha mudado de direção. Aí eles tinham que desmontar tudo. E às vezes eles ficavam o dia inteiro montando trilho e nem voava, porque o vento ficava trocando. E aí eles tiveram a ideia de fazer uma catapulta. Falou, pô, a gente constrói o trilho na hora que o vento está para cá, mas independente da direção do vento, a gente faz alguma coisa, empurrar esse avião para ele atingir a velocidade que ele precisa para sair do chão. E aí eles inventaram a catapulta, que hoje é usada em porta-aviões, por exemplo. Como é que os caças, super caças F-18 decolam do porta-aviões? Catapulta. Faz você chegar na velocidade que você precisa para poder voar. Os antigos sim, né? Porque os novos ele já sobe na 20, já viu os novos? Sim, os F-35 faz isso, o Harrier faz isso, mas ele não, mas é mais eficiente. Isso aí é mais para mostrar assim, eu posso pousar em qualquer lugar. Sim. Mas a eficiência mesmo é pegar a catapulta e já sai na velocidade. Né? Porque você tem que ter uma transição entre o voo horizontal e o voo vertical, e aí fazer a transição para o voo horizontal. Isso é combustível, mecanicamente é complexo pra diabo, então... Eu acho... Mas você... Porra, eu sou o cara, eu pouso na vertical aqui. Cara, eu vou falar pra você, eu sou o cara que eu prefiro a catapulta, assim, dos modernos hoje que sobe assim, eu acho meio chadeiro. Eu prefiro... criado com Top Gun, né, meu? Aí você olha aqui, aquele filme é da hora, não é? Então, os F-14 aí. Porra, aquele filme é da hora. E da hora mesmo é vai vir o novo aí, né? Pensei que você ia falar que da hora mesmo é o Tom Cruise sem camisa. Eu ia falar, esse eu nem lembro, ele tira... Aí, ó. O cara tira a camisa, eu sei que viu. Tá. Mas é verdade, tem o 2 agora, né? Mas que já tinha... Tá pronto já, mas deram uma segurada por causa da pandemia. Exato, o cinema tá tudo fechado ainda, né? Agora abriu, né? Já tá rolando o cinema agora. Podia colocar, hein, Top Gun 2 aí pra gente assistir, porque, porra... Acho que eles vão lançar no final do ano agora. Final do ano, Agora, voltando à questão dos caras que levantaram os primeiros e tal, eles foram muito corajosos. Imagina, você se lançar ao ar, assim, uma máquina pesada. Você tinha manha? Porque assim, você tá em cima, cara, tá voando. Aí num lugar que ninguém foi, ninguém sabe como é que faz. É a mesma coisa dos caras lá quando foram pra Lua. Mano, ninguém tinha... Não, é muita coragem. Muitos morreram. Ou muita insanidade, né? Sei lá. E muitos morreram. O Santos Dumont mesmo, ele escapou acho que de 8 ou 9 acidentes. Desde a época do dirigível. O 14 mesmo, que o Bis voou, mas o Bis já é o segundo. Teve o modelo 14, que ele se acidentou também, que não conseguiu voar. Então, é uma história assim de... Hoje a gente colhe os louros do que esse pessoal aí... Não, lembra do desenho animado que era botar a asa assim e se jogava da vida? Chapava no chão, morria. Não, é muita coragem. Os caras... Mas morria mesmo, né, cara? Morria mesmo. Hoje você olha assim, ó... De novo, assim, em comparação, você já vê a Fórmula 1 hoje, mó segurança. A gente olha a Fórmula 1, você pega... Anos 80, né? Os caras mal sem capacete, a 320 por hora. É um bonezinho, é um boné. Você olha o cara no carrinho... Você falando, eu fico imaginando a cena, parece desenho animado. Parece. Agora, o Santos Dumont, toda a honra pra ele, assim, ele eu considero um dos 2 maiores gênios que esse país já produziu. Santos Dumont é um deles. Porque fazer o quê? Ele era mecanicamente inteligente, sabe? Ele era praticamente um engenheiro mecânico sem ser formado. Então, ele inventou coisas impressionantes. Por exemplo, muita gente fala que ele inventou o relógio de pulso. Ele não inventou o relógio de pulso, mas... Aí é pessoal do corte. Mais um aqui. Mas assim, quando ele fez o 14, alguma máquina dele...
ele precisava marcar o tempo para não se perder ou para fazer alguma coisa, não sei, mas ele precisava do tempo. E o relógio ficava aqui naquele bolsinho do paletó, sabe aquele bolsinho pequenininho, né? Relógio de bolso. E aí ele não podia tirar a mão do controle de onde ele estava para olhar o relógio. Aí ele foi no Cartier. Olha só, olha o amigo do Santos Dumont. Cartier, cara. Não, você vê. Olha os amigos. Foi lá e falou, pô, eu preciso de alguma coisa que eu consigo olhar a hora sem botar... Então... Saiu aí o relógio que ia amarrado no pulso, que foi um sucesso depois. Todo mundo queria ter o relógio Cartier, que é no pulso. E aí nasceu essa história de usar relógio no pulso. E o Cartier tem um modelo Santos Dumont, inclusive, que é raríssimo. Raríssimo. Eu cheguei a ter um. Olha só. Cheguei a ter um. Eu não sei se era genérico, mas eu sei que eu tive um. Né? Sensacional. Números algarismos romanos. E romanos. Ele era amigo da Princesa Isabel, cara. Princesa Isabel, quando foi se exilar na Europa, ela foi lá para França e ela era amiga pessoal do Santos Dumont. O Santos Dumont, inclusive, ganhou, num dos acidentes que ele teve, que foram vários, ela deu uma correntinha com que era... crucifixo. Não, era uma Nossa Senhora de alguma coisa, assim, que era para proteção dele. Ele usou até o dia da morte aquela correntinha, né? Todos os voos que ele fez, ele curiosamente não teve mais nenhum acidente depois daquilo. Foi para proteção mesmo.